Salve, salve, terceira série. Hoje é dia da gente falar sobre liberalismo e socialismo. Aqui nós vamos discutir economia, tá? Não vamos dentro desse princípio. Então, lá na primeira metade do século XIX, né, surgiram duas doutrinas econômicas e sociais que procuravam explicar a origem da burguesia e do proletariado. E do antagonismo, quer dizer que ideias contrárias, né, entre essas duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Nessa situação que a gente está falando, essas duas classes, o liberalismo ele é herdeiro do pensamento iluminista lá do século XVIII, que expressa o ponto de vista da burguesia. Então, ou seja, de quem é detentor do poder, né? Então, todo o sistema produtivo, né, está na mão da burguesia. E defendendo o capitalismo. Já o socialismo, em suas versões utópicas, né, sonhadoras, né, e científica, expressa do ponto de vista do proletário, ou seja, do trabalhador, né, que propunha a abolição do capitalismo, ou seja, o capitalismo deveria desaparecer para entrar em cena o socialismo, né? Os intelectuais socialistas acreditavam que o capitalismo era a fonte de todos os males que assolavam ou que prejudicavam o trabalhador. Por isso que se fala dessa questão dessa mudança, né? Nesse formato, né, de doutrina econômica, a substituição do capitalismo pelo socialismo. Então, até aqui, o que a gente pode entender? Que, né, o liberalismo ele vai defender o ponto de vista e as necessidades do burguês, daquele cidadão que é dono do sistema de produção. E o socialismo, ele defende as ideias, as necessidades do trabalhador. E os interesses do burguês é ter lucro. Os interesses do trabalhador, desse proletário, é melhoria de condições de trabalho, melhoria é direitos trabalhistas, melhoria de salário, né? Aí o que acontece? O burguês vê essas melhorias para o proletário como uma redução de lucros. E o proletário, à medida que tem que trabalhar mais, mais e mais, ele vê no burguês como um explorador da mão de obra do proletário. Então, são dois grupos sociais, né, que defendem os seus pontos de vista e os seus pontos de vista são antagônicos, ou seja, são diferentes. E o que gera, inclusive, muitos movimentos sociais, né, pelo mundo todo, principalmente na Europa, e que esses movimentos sociais vão interferir nas medidas econômicas e nos sistemas políticos de onde acontecem, né? Então, ainda até hoje, dentro desse processo, né, existe uma certa resistência e nos é pregado que o socialismo ele prega todo o desmonte do sistema de produção e não é bem assim, né? Existe o que a ideia do socialismo propriamente dita, ela não fala em desmonte e nem fala em ditadura, mas a implantação do socialismo caminhou-se para a ditadura. Então, esse é um problema muito grave, por isso que é uma doutrina que nasceu, né, e não deu certo no seu processo de instalação. Aí qual que é a diferença do liberalismo para o socialismo? Então, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, tem sido fundado pelo economista Adam Smith e ele vai escrever um livro chamado A Riqueza das Nações em 1776. E nesse livro da Riqueza das Nações vai aparecer pela primeira vez, propriamente bem, muito bem definido, o que é o liberalismo. E o liberalismo ele defende o ponto de vista do burguês. Lógico, então ele vai defender o capitalismo, né? O liberalismo ensina que, né, na sua ideia central, não pode haver intervenção do Estado na economia.
A regra básica é a lei da oferta e da demanda, ou seja, eu vou produzir as canetas de acordo com as pessoas que vão comprar, seria a lei básica, então o Estado não poderia interferir na economia. O liberalismo ensina que a intervenção do Estado em assuntos econômicos é não apenas desnecessária, mas inclusive prejudicial para a economia, né, como das demais ciências, é regida por leis naturais imutáveis. Então, ele trabalha com esse pressuposto. Lógico que, à medida que as ideias, à medida que o próprio sistema econômico vai se desenvolvendo e sendo implantado dentro dos países, né, o Estado acaba que assume o papel de interventor. Por quê? Porque ele precisa proteger a sua economia. É função do Estado em fazer isso, né, economia interna. Eu não posso deixar vir aqui para o Brasil uma empresa que produz um produto lá que muito mais barato do que o nosso. Porque ele produz lá nos Estados Unidos, ele não produz aqui, ele gera emprego lá e ele não gera emprego aqui. Então, acaba que isso também é utópico, porque os estados têm que interferir sim. Então, não existe a ausência completa do Estado dentro da economia. O que existe? Momentos em que o Estado tem que definir normas e interferir, né? Quando, por exemplo, o dólar está muito alto, comercializado na bolsa de valor, e o real está muito baixo, o Estado tem que interferir. Por quê? Porque senão quebra a economia todinha. Então, não existe esse processo da ausência total do Estado dentro desse processo da economia. Em oposição às ideias defendidas pelo liberalismo, nós temos o socialismo, onde o seu princípio fundamental é a crítica à propriedade privada e às classes sociais. Em suma, ele vai criticar o capitalismo. Todavia, entre os socialistas haviam divergências a respeito de qual estratégia deveria ser empregada na luta contra o capitalismo. Então, nasceram, portanto, duas tendências dentro da doutrina, que é o socialismo utópico e o socialismo científico. O utópico é o socialismo sonhador, impossível de ser implantado, longe da nossa realidade. O científico não, é baseado no quê? Nos princípios que observa dentro da própria sociedade. Então eu tenho que viver isso, quando eu viver essa fase eu posso implantar o socialismo e aqui dentro eu vou poder fazer isso. Isso tem um método bem específico para esse processo. O que tentou se implantar na Rússia, na Revolução Russa, foi esse socialismo utópico, que acabou caminhando justamente para uma ditadura, né? Aí, quais são os princípios básicos, então, do liberalismo? Então, o primeiro princípio do liberalismo, o individualismo econômico, ou seja, o bem-estar social é resultado da propriedade individual ou da minha empresa, do meu projeto, do meu, individual, né? Aquilo que eu tenho. A liberdade econômica, a economia, como as demais ciências, sujeita às leis naturais, deve funcionar livre sem intervenções. Trata-se de uma reelaboração da ideia dos fisiocratas, condenando a claros entraves mercantilistas do antigo regime. Então, deixa-se fazer de acordo com a necessidade. Eu vou poder fabricar um produto de acordo com a demanda. Seria essa a questão aqui desse processo, né? Aí ele fala que a obediência às leis naturais, né? A lei natural seria da oferta e da demanda. Liberdade de contrato entre as partes, né, entre empregado e empregador, sem interferência do Estado, se possível, sem interferência de sindicatos também. Livre concorrência do livre cambismo, quer dizer isso, é a troca de moeda. Eu comprar euro, né, eu preciso de usar o real para comprar euro. Isso seria o livre cambismo. Então, é a oferta das moedas, o fortalecimento da economia interna que ditaria o valor dela e não os governos. Aí, saindo do liberalismo, a gente vai para os conceitos básicos do socialismo. Então, né, e do socialismo científico, que é o que o Karl Marx prega. Então, ele fala da interpretação econômica da história, noção do modo de produção,
né, da infraestrutura, é a base sobre a qual se apoia a estrutura social, as características políticas e culturais, que é a superestrutura. As alterações econômicas determinam mudanças históricas, né? Ou seja, cada período histórico apresenta um conjunto de características socioeconômicos, políticos e culturais daquele modelo, daquela região, que só se altera quando ocorre alguma coisa muito importante. Tanto é que eu posso falar dessa forma e trazer para o presente e falar o seguinte: o retrato da economia brasileira hoje. O único setor que não apresenta queda com o coronavírus é o agronegócio. Então eu ainda não tive, né, um efeito. Aí, o que poderia promover queda nele? Um efeito climático drástico no mundo todo, ou especificamente numa grande área de produção que outros países dependam dela. Aí sim nós teríamos essa mudança, saída desse propósito. Então, o que vocês têm que entender? Que o sistema de produção ele interfere sim na forma como que a sociedade é dirigida, na forma como que a sociedade ela é constituída. O materialismo dialético, o dialético ele é representado por um círculo. E círculo ele não tem começo e fim, né? Ele é contínuo, sempre contínuo, tá? Por isso que é dialético. O conceito de que a crise é a superação de um determinado modo de produção, ou seja, a transformação histórica deve-se a duas contradições internas, isto é, dos antagonismos, ou seja, da luta entre a classe. Que classe? Entre o burguês e o proletário. O burguês sempre vai estar em busca de quê? De lucro. O proletário, de melhoria das suas condições de trabalho, na questão do salário, na questão dos aspectos financeiros para sua vida, né? Então isso é um conflito sem fim, porque um não vai querer abrir mão em função do outro. Por isso que o Estado acaba que tem que intervir. A luta, e esse processo vai gerar a luta de classes, né? Que é o principal conceito do socialismo, é a luta de classe mais valia. Então, a luta de classe, né, segundo o qual nós temos o antagonismo social e econômico, onde o trabalhador ele é explorado, né, o tempo todo, ele é o ser explorado, sempre presente na sociedade humana. E é ele que é responsável pelas transformações históricas. A luta de classe, segundo o socialismo científico, é o motor da história. E porque são dois objetivos diferentes, duas vontades diferentes, dois contrastes diferentes. E ele é cíclico. Por quê? Porque não conseguiu resolver. Porque o produtor sempre vai ter um objetivo e quem trabalha para esse produtor vai ter outro objetivo. A mais-valia é um conceito-chave, né, de Karl Marx. Ou seja, é o capital acumulado pelos detentores do meio de produção, ou seja, pelo burguês, né, em relação à remuneração integral do trabalho do proletariado. Isto é, o capitalista não paga integralmente o valor da força de trabalho usada para produzir uma determinada mercadoria. Vamos supor que você receba R$ 80 para produzir um calçado. R$ 80 você tem que trabalhar 40 horas semanais. Ai, mas você trabalhou 42, passou 2 horas. O que é isso? Isso é a mais-valia. É aquilo que você trabalhou, mas que você não vai receber. Ou vamos supor que para fabricar esse calçado, em vez dos R$ 40, o preço justo para o seu trabalho seria R$ 80. Mas ele não foi pago. Então, essa diferença de R$ 40 é o que Karl Marx chama de quê? De mais-valia. Ou seja, o verdadeiro lucro, segundo Karl Marx, né, tá para o burguês, é justamente naquele trabalho que não é pago. Segundo Karl Marx, esse é o verdadeiro lucro. Então, nós temos o burguês, que é dono do sistema de produção, e nós temos o trabalhador. Ambos têm interesses diferentes. Então, ambos nunca vão caminhar no mesmo sentido. É função do Estado regulamentar essa situação. Por isso que existem as leis trabalhistas, para que seja regulamentado e que facilite não só a vida do empregador ou do proletário, facilite os dois, né, para evitar os conflitos e para que o sistema econômico consiga produzir, né, e consiga satisfazer
todo mundo. Qualquer dúvida, é só me chamar. Fiquem bem, se cuidem.